A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus Vive e Eficaz, com o missionário Nico. Quero te pedir para você dar o like, para você se inscrever se não está inscrito, e peço para você compartilhar. Hoje nós vamos aprender sobre depressão, né? Depressão que um profeta de Deus chamado Elias, ele recebeu uma ameaça e ele teve medo. E ele fugiu dessa ameaça de uma rainha. Está contido no primeiro livro de Reis, primeira carta de Reis, no capítulo 19. Eu não vou me estender ao capítulo inteiro. Por isso eu peço que você também dê uma lida, você dê uma olhada, medite, que Jesus vai falar com você a respeito de depressão. E também vai ter o testemunho de um grande amigo, né? Irmão Rogério, que ele passou, está passando ainda, está sendo curado ainda por uma depressão muito forte. Ele vai dar o testemunho dele, é tremendo, maravilhoso. De repente você pode compartilhar com alguém que possa estar passando um problema parecido. Para a família também, que sofre muito com isso. Então vamos ao que interessa, né? Vamos ler a partir do versículo 2 do capítulo 19 de 2 Reis. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a vida com mão deles. Ela lançou uma ameaça para o profeta Elias. E ela era uma rainha muito importante. Imediatamente, quando ele recebeu essa ameaça, ele paralisou de medo. Geralmente, nós somos muito ameaçados durante a nossa vida. Ameaçados com os dias difíceis, ameaçado com o sistema de governo, ameaçado pelos nossos inimigos espirituais. Então ele foge. No versículo 3, o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e foi, e chegando a Berseba, que é na cidade de Judá, deixou ali seu servo. A primeira coisa que ele quis fazer foi fugir, e com ele estava um servo dele, que era um aprendiz de profeta que servia ele. A primeira coisa que ele quis ficar foi só. O princípio de uma depressão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é ficar só. A primeira coisa é ficar só, é fugir, é ficar dentro de um quarto. E não dividir esse problema com as pessoas. Versículo 4. Ele, porém, fugiu para o caminho do deserto e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, verdadeiramente, já lidei com muitas pessoas com depressão. Uma delas, um estado muito grave de depressão, foi a minha mãe, que eu cuidei dela, tratei dela durante 20 anos, com medicamentos, com médicos, com a assistência espiritual, que é muito importante. Assistência espiritual, está orando, está lendo a Bíblia, está profetizando, e ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Então aqui, a pessoa que está no estágio desse, ela pede a morte porque ela não quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com aquele sofrimento, com aquela ameaça. E segundo os estudiosos médicos, né, que eu como capelão voluntário hospitalar cristão, eu estou sempre em visita aos hospitais, estou sempre lidando com pessoas enfermas. Os médicos dizem que a depressão, existe remédio depressivo sim, certo? Mas depende muito da força de vontade de cada um de nós, da força, da ajuda das pessoas, e não ter como uma simples enfermidade, não. Ela é uma enfermidade e até grave, certo? Aí precisa de acompanhamento médico, psicológico, precisa de acompanhamento espiritual. E aqui, o profeta Elias, ele pede a Deus para tirar a vida dele, né? Porque ele se achou
um fracassado, ele se achou, não se reconhecia na realidade, né? Quando nós vamos nos reconhecer de verdade, é quando vem os problemas, é quando vem as dificuldades, é quando vem os desafios da vida. Teremos que saber quem somos. É na hora dos desafios da vida, é na hora de notícias difíceis, é na hora de que a gente olha que a nossa vida fugiu do nosso controle. Por isso que é bom entregar toda a nossa vida a Deus, toda a nossa vida a Jesus, deixar Ele guiar, deixar Ele nos ajudar. Aí o que é maravilhoso, que ele no versículo 4, ele pede a Deus a morte. No versículo 5, ele deitou e dormiu debaixo daquele pé de árvore. E muitas pessoas, quando são acometidas de depressões, elas querem ficar num quarto trancado, num quarto escuro, não querem se alimentar, não querem comer, né? E com Elias não foi diferente. Mas aqui, Deus enviou logo um anjo que tocou nele, deixou o alimento para ele se fortalecer, deixou o pão que representa Jesus, deixou a água que representa o Espírito Santo para ele comer. E geralmente quem está nesse estado não quer comer. Se você não comer, se você não beber água, você vai definhar. E infelizmente os progressos dessa enfermidade, ela vai levar você a óbito, vai levar você à morte. Então peça sempre busque alguém para você conversar, para você falar, para orar, para ir à igreja. Não é fácil. Por favor, você que vai ouvir, vai assistir esse vídeo, por favor, orem a Deus, peça muito a Deus. Se você conhece alguém que se encontra nessa situação, se você conhece alguém que está, interceda, ore por esta pessoa. Então, versículo 6, e ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Então, geralmente, a pessoa ela vai até se alimentar, ela vai até parecer que está bem, mas continue em observação e em oração. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe e disse-lhe, come, porque te será longo o caminho. Então, verdadeiramente, aqui fala de seguir passos, aqui fala de você estar atento, vigilante com aquela pessoa. Porque Deus o livre, a qualquer momento o inimigo traga, e ela vai querer tirar a fim a sua própria vida, querendo se livrar do problema, da dificuldade, das ameaças da vida, como eu falei. Então, leia a continuidade do capítulo, né? Eu vou parar aqui, né, até esse capítulo 7, até o versículo 7. Mas o que eu peço a você é oração e ação com relação a essas pessoas, porque é uma doença do século. É a ansiedade, faz parte também desse conjunto maligno de depressão. Então Jesus ele nos ensina no Evangelho de Mateus a gente não andar ansioso por coisa alguma, não andar preocupado o que vestir, o que vai comer. Porque se a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos aceita, Ele vai tomar conta de nós, de cada um de nós. Então nesse vídeo também nós temos um testemunho tremendo do irmão Rogério Maia, né, meu amigo de muito tempo, há mais de 20 anos eu conheço ele, e ele recebeu uma ameaça no seu trabalho, de perder o seu trabalho, uma perseguição, e ele, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito extrovertida, um servo de Deus, faz parte da minha igreja, servem, nós orando pela vida dele todos, eu acompanhei ele de perto, e hoje ele está no processo de cura ainda. E tal, vai ser importante você ver esse testemunho.
Então eu espero que você curta, compartilhe e que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida. Que Deus lhe dê capacidade, unção, graça. Se você está lidando com alguma coisa parecida com isso, coloque aqui nos comentários que eu vou também estar orando por esta pessoa, por esta família. Tá? Eu vou ficar muito grato de estar intercedendo, de estar orando junto com você, dando opiniões, né? Lembrando que é necessário o acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, tá? Não é simplesmente chegar e você impor as mãos e falar que a pessoa está curada. Pode acontecer isso também, com toda certeza. Mas Jesus, ele é coerente. Deus, ele é coerente, certo? Com os nossos milagres. Eu quero te agradecer. Desde já quero te desejar felizes festas, né? Felizes comemorações aí com a sua família, tá? Nesse dia tão significante, né? Que Deus abençoe e conto com vocês, com as orações de vocês também por mim. Amém? Um abraço e até o próximo vídeo. Boa noite. Eu queria saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, venho aqui nessa noite dar o meu testemunho do que Deus fez por mim sobre o problema de depressão, a cura da depressão. Desde 2018, devido ao problema que houve, começou no meu trabalho, eu sentindo aquele problema de como se tivesse a pessoa lá tivesse me perseguindo. Eu entrei num problema de depressão terrível. Tanto é que acabei perdendo meu trabalho, meu emprego. Mas Deus é maravilhoso. Eu tive o acompanhamento do meu irmão Ney Coelho, que orou por mim e fez com que eu viesse a ter uma melhora. Eu, durante esse 2018 para cá, até 2022, eu venho sendo assistido por uma psiquiatra, a doutora Mirna, e ela me passou um medicamento, 4 medicamentos que eu tomo todos os dias, eu tomo desde lá, 2018 até agora, que é Torval, Pinazan, Cor e Viverdal. Eu tomo esse medicamento todinho para me manter equilibrado. Mas graças a Deus eu estou curado, entendeu? Mas é um problema muito sério, problema de depressão. Eu só queria viver trancado num quarto, quarto escuro, sem ter contato com ninguém. Eu não queria assistir televisão, não queria, nada me satisfazia. Era um problema muito sério. Eu sou torcedor do Ceará, mas nem assim eu gostava de assistir o jogo do Ceará. Estava passando o jogo do Ceará e eu não assistia, porque era uma coisa tão ruim, um sentimento tão ruim que eu tinha, só pensava em coisas ruins, entendeu? Só pensava em coisas ruins. E pensei até em dar cabo da minha vida, Deus o livre. Mas aí eu, pela orientação, pelas orações do meu irmão Ney,